Vamos dar início ao trabalho do Senhor nesta noite, o convite à adoração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Primeira oração de invocação. Vamos nos sincronizar na presença do nosso Deus. Vamos orar, irmãos, oração de invocação ao nosso Deus e adoração. Pai amado, nós queremos Te agradecer por mais um domingo, Senhor, ao Teu lado. Mais um domingo em que Tu nos trouxeste ao Teu santuário, Senhor. Mais um primeiro domingo do mês, Senhor, que vamos ceiar, Senhor. Depois, Senhor, de termos comemorado, Pai, a Tua ressurreição, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos, Senhor, que nós passamos ao Teu lado durante todo esse dia. Porque agora, Senhor, nós vamos celebrar, Pai, em Tua memória, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Tu passaste, Senhor, pelos nossos pecados. Toma conta desse culto, Senhor, que nós possamos estar com o intuito único e exclusivo de Te adorar. Toma conta dos louvores, Senhor, da pregação. Toma conta, Senhor, das ofertas, Senhor, de cada irmão que nesse momento está se dirigindo aqui. É nós que já estamos, Senhor, que esteja, Senhor, nos guardando, Senhor, e aceitando, Senhor, este culto que vier para Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Deus que Tu és, por tudo que Tu tens feito, Senhor, na vida de cada um de nós e na vida da Tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Transforma, Senhor, a nossa vida a cada dia, Senhor. Que o parâmetro da nossa vida seja o Teu Filho, Jesus Cristo. Nós possamos olhar para Ele, Senhor. Tentar o máximo, Senhor, que o ser humano não pode, mas tentar o máximo de se igualar, Senhor, que Ele foi aqui na terra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, que nós podemos, Senhor, falar para Ti. Tudo aquilo, Senhor, que nos aflige, tudo aquilo, ó Deus, que nos está marcando. E na certeza, Deus, do Teu perdão, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá com nossas palmas ao Senhor. Terminando aqui. Teu coração, Fora
O que é que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é que virá? Toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja o nome de Jesus, por mais este domingo na casa do Senhor, né? Como lemos o texto do Salmo 84, como é maravilhoso, né? Vale mais que 1000 estar aqui na casa do Senhor nessa noite, para adorarmos, para bendizermos o nome do Senhor, amém, igreja? Amém, amados? Nós estamos ainda no período da Páscoa, né? Segundo o calendário cristão, e nós queremos meditar então um texto que ainda tem tudo a ver com o que nós falamos no domingo passado sobre a ressurreição de Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, os irmãos vão acompanhar. E o título desta mensagem é E a Pedro. Diz assim então a palavra de Deus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Vamos orar por esta palavra. Querido Deus, Pai Celeste, nós aqui estamos reunidos como povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, sacerdócio real. Deus bendito, nós somos o teu povo. E aqui, ó Pai, nós viemos te adorar, te bendizer, te glorificar, comungar também uns com os outros. Mas acima de tudo, Senhor, também queremos ouvir a tua voz. Aqui viemos, ó Pai, porque estamos sedentos e famintos de ouvir a voz do Senhor, de nos alimentarmos da palavra do Senhor. Por isso, ó Pai, nesta hora, que teu Espírito tenha plena liberdade para falar ao nosso coração. É assim que nós oramos, no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram o evento da ressurreição de Jesus. No entanto, somente o evangelho de Marcos registra um detalhe
na declaração do anjo de Deus às mulheres, que teve um profundo significado para o apóstolo Pedro. O anjo anuncia, versículo 7, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. E a Pedro. Sabemos, meus amados, os estudiosos nos dizem que Pedro acompanhou o jovem Marcos na sua caminhada como discípulo. Os estudiosos chegam a afirmar que, até a conjecturar, que o Evangelho de Marcos foi primeiramente narrado por Pedro àquele que nós chamamos de João Marcos. Por isso, o detalhe da declaração do anjo se revestia de um significado especial para Pedro. Em todo o tempo, a recordação destas palavras soava como música aos ouvidos do apóstolo Pedro. Era doce para Pedro ter então esta palavra, do qual o anjo disse às mulheres no versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Meus amados, diante desta declaração, naturalmente nos surge um questionamento. Por que o Senhor enfatizou a Pedro, especificamente não a outro? O anjo poderia ter dito, e dizei a seus discípulos e a João. Afinal, João era um discípulo amado do Senhor, tanto é que ele permaneceu ao pé da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus, na hora da crucificação. O anjo poderia bem ter dito, e dizei a seus discípulos e a Tomé. Afinal, Tomé foi um discípulo que duvidou que Jesus havia ressuscitado. E talvez, então, especificar o nome de Tomé poderia ser algo lógico. Talvez o anjo pudesse dizer, ide a seus discípulos e dizei a Tiago. Afinal, Tiago estava no círculo íntimo dos discípulos do Mestre, dos discípulos de Jesus. Mas não, o anjo declarou, ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que será? Nós entendemos que Pedro, logo após a ressurreição, logo após a morte de Jesus, estava devastado emocionalmente, estava quebrado emocionalmente, porque ele cometera um grande pecado. Ele traíra o Senhor, ele negara a Cristo. Por causa disso, ele estava tomado pela culpa, ele estava tomado por um sentimento de desânimo, de derrota. Ele estava convencido de que fora indigno do Senhor, porque negara a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E diz que até mesmo diante de uma criada, ali no pátio do Sinédrio, Pedro negara a Cristo. E quando Jesus passara por ele, ali sendo entregue pelos soldados, diz a Bíblia que Pedro chora compulsivamente, porque ele estava realmente com um sentimento de total derrota, de total desânimo, porque ele fora indigno do Senhor, ele traíra Jesus, ele negara a Cristo. Daí, meus amados, Pedro estava totalmente se sentindo indigno. Daí, quando o anjo aparece às mulheres e deixa claro que o Senhor lembrava de Pedro. O recado do anjo às mulheres é, e dizei a seus discípulos que Jesus vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Mas o anjo acrescentou, o anjo de Deus, por ordem de Deus, acrescenta esse detalhe que é singular, que é abençoador para a vida de Pedro. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Meus amados irmãos, Pedro aqui, diante desse recado do anjo, diante do seu nome sendo citado aqui pelo anjo, fora do coletivo, porque o coletivo eram os discípulos, mas o anjo fez questão, Jesus fez questão de dizer diante das mulheres, e dizei a seus discípulos e a Pedro. Isso se tornou algo singular, isso se tornou algo como que música aos ouvidos de Pedro, e nós também podemos aprender preciosas lições sobre essa expressão. Sim, porque aqui está reservado não somente preciosas lições e aprendizados para Pedro, mas a todos nós, hoje, cristãos do século XXI,
21, discípulos e discípulas de Jesus, podemos também aprender a partir dessa simples expressão, mas poderosa em lições e ensinamentos para cada um de nós. Portanto, meu amado, mantenha a sua Bíblia aberta e veja comigo pelo menos 3 lições que Pedro aprendeu e que nós podemos aprender a partir do uso dessa expressão. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Primeiro, meus amados, Pedro descobriu, a partir dessa declaração do anjo do Senhor, que Deus trata pessoalmente os seus. Deus é o Deus da individualidade. Ele não é um Deus que nos trata como multidão. Ele não nos trata como massa, como, de forma geral ou generalizada. O Senhor Jesus, e Deus nos trata pessoalmente, na nossa individualidade. Ele conhece-nos pelo nome. Ele sabe o que vai no íntimo do nosso ser individual. Ele conhece nossas idiosincrasias. Ele conhece a nossa individualidade. No caso de Pedro, havia toda uma singularidade, porque Pedro havia negado o Senhor. Pedro havia traído a Cristo. Ele que prometera: não, Senhor, eu estou pronto a ir morrer contigo, eu estou pronto a ir a Jerusalém morrer contigo, não pense tal coisa sobre a cruz, porque eu estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor. Mas Pedro estava devastado, porque ele negara, porque ele que se dizia tão corajoso, ele que no ímpeto de coragem dizia: eu vou morrer por Jesus, eu vou morrer pelo Senhor, mas negara a Cristo. E aí então, meus amados, é profundamente salutar e restaurador saber que o Senhor especificamente citara o nome de Pedro. Ele estava se sentindo talvez um derrotado, carcomido pela decepção consigo. Ele que outrora prometera morrer por Jesus, o negara até mesmo diante de uma criada. Ele que se achava um seguidor tão firme, tão convicto, corajoso, negara o mestre. Tudo isso fazia certamente sentir-se culpado, sentir-se derrotado. Mas o anjo do Senhor aparece a Pedro, aparece às mulheres e manda um recado divino e abençoado: ide dizei a seus discípulos e a Pedro. Meus amados, o Senhor ressuscitara, e a sua primeira lembrança era do derrotado Pedro. Meus amados, ele não se esquecera dele, ele não o desprezara, pelo contrário, lembrava dele especificamente. Portanto, foi por conta disso que o anjo disse às mulheres: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Meus amados, quão profundo são estas palavras, não somente para Pedro, mas para todos nós. Isto porque nós aprendemos a partir desta passagem que Deus é o Deus que nos trata pessoalmente. O Deus revelado nas Escrituras é o Deus que quer tratar a nossa interioridade, a nossa individualidade. Ele nos trata pessoalmente. Muitas vezes podemos estar no sentido derrotados. Muitas vezes podemos ser tomados pelo sentimento de que fracassamos, decepcionamos o Senhor, negamos a Ele com nossas ações, com nossos pensamentos, nos sentimos muitas vezes indignos do Senhor, e muitas vezes o pensamento que nestas horas domina a nós é que está tudo terminado, é que não temos mais jeito, é que a derrota e a frustração serão nossas companhias eternas. Daí, meus amados, é maravilhoso, é abençoador, é restaurador saber que o Deus revelado na Bíblia, Ele nos trata especificamente, Ele nos conhece pelo nome, Ele conhece a nossa individualidade, Ele sabe o que passa no seu mais íntimo secreto, porque o Deus da Bíblia, o Deus revelado por Jesus, é aquele que nos trata pessoalmente. Amém, amados? Amém. Olha que coisa maravilhosa. Pedro foi abençoado com aquelas palavras, com aquela citação do anjo. Porque o anjo não somente disse:
e dizei a seus discípulos, mas citou a Pedro nominalmente. Isso fez toda a diferença na vida daquele apóstolo, porque ele estava se sentindo derrotado, ele estava se sentindo fracassado, ele negava ao Senhor, mas foi música ao ouvido de Pedro, saber que Deus, saber que Jesus, saber que havia um recado específico para ele, porque Jesus conhecia a sua interioridade, Jesus conhecia, o seu íntimo, que era um sentimento de derrota, de fracasso. Jesus conhecia, e por isso o anjo diz: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Meus amados, como isso é abençoador para nós, saber que Deus também conhece a nossa individualidade, a nossa interioridade. Ele nos trata como pessoas, Ele nos trata como indivíduos. Deus não nos trata como massa de manobra, Deus não nos trata como multidão. Ele deseja tratar pessoalmente com cada um de nós. Você pode dizer amém? Amém. Que coisa maravilhosa. É por isso que lá no livro de Isaías 49, Deus disse que tem o nosso nome gravado nas palmas de sua mão. Olha que coisa preciosa, saber que o Senhor, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus que tem o controle de tudo e de todos, nos conhece na nossa interioridade, na nossa individualidade, ao ponto de ter o nosso nome gravado na palma de sua mão. Louva esse Deus, glorifica esse Deus, porque esse Deus conhece a tua interioridade. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Dia desse estava assistindo um vídeo no YouTube de uma senhora chamada Toninha Oliveira. O nome dela, na verdade, é Antônia Oliveira. E somente o marido e alguns familiares mais próximos é que a chamavam, é que a conheciam como Toninha. O nome dela era Antônia Oliveira. Mas o marido e alguns familiares mais próximos a chamavam de Toninha. E somente estes. Somente o círculo mais íntimo daquela senhora a conhecia e a chamava como Toninha. E aquela senhora estava passando por uma grande situação difícil. O marido trabalhava viajando, e aí faziam 22 dias que o marido passava viajando, e ela estava com um sentimento de profunda frustração, o casamento indo à bancarrota, uma criança pequena, sem muitos recursos, e ela estava profundamente angustiada. Ela resolveu ligar a internet, o computador, e no computador ela acessou a chamada TV Novo Tempo, que é a TV que passa na televisão, dos Adventistas. E aí naquele site ela foi direcionada ao YouTube, onde tinha pregações. Ele escolheu lá uma pregação e começou a ouvir, a assistir através do YouTube do pastor Luiz Gonçalves, um pastor adventista. Mas é interessante essa história, porque ela estava assistindo aquela pregação e ao final dela, o pastor pregando e ela sendo tocada pelo Senhor, ao final da pregação o pastor disse, aleatoriamente, não por revelação de Deus, mas aleatoriamente o pastor disse: Toninha, Deus está te chamando. Toninha, do Espírito Santo, Deus está querendo transformar a tua vida. Deus sabe dessa situação. E terminou a pregação. Aquela senhora ficou admirada, porque ela ouvia o pregador falar o seu próprio nome, Toninha. O nome dela era Antônia Oliveira, mas alguns a conheciam como Toninha. E ela ficou admirada, porque o pregador, inclusive, citou o estado do Espírito Santo onde ela residia. E ela ficou admirada e assistiu. Quando o marido voltou de viagem, ela disse: olha, você precisa assistir esse vídeo aqui, porque no final da pregação, Deus estava falando muito ao meu coração e o pregador citou-me nominalmente. E aí o marido não acreditou, assistiu o vídeo, viu que de fato, estava gravado no YouTube, de fato no final o pregador citou nominalmente o nome dela. Depois, essa senhora foi à igreja, entregou a sua vida a Cristo, e de fato Deus transformou a vida de Toninha, porque Deus usou um pregador para usar especificamente o nome dela naquele dia e naquela hora, onde ela estava necessitada, se sentindo frustrada, se sentindo deprimida, e Deus falou o coração dela, citando-a nominalmente. Por quê? Porque esse Deus revelado nas Escrituras é o Deus que nos trata pessoalmente. Amém, amado? Mas, queridos, há uma segunda lição nesse texto sagrado. É que não somente Deus é o Deus da individualidade, é o Deus que nos trata pessoalmente, mas
Versículo 7, o uso dessa expressão, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, nos revela também que Deus é o Deus da segunda chance, ou Deus é o Deus do recomeço. Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus da misericórdia. Quando o anjo especificou o nome de Pedro entre os discípulos, estava como que dizendo para Pedro que ainda havia uma chance, de que Deus em Cristo estava pronto para restaurar o seu servo. Nele não havia uma palavra de reprimenda, não havia uma palavra de condenação a Pedro, mas só havia lugar para restauração, para renovação, para transformação. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para restaurá-lo, para renová-lo, para transformá-lo, para reanimá-lo para a glória de Deus. Amém, amados? Pedro animou-se ao saber que o Senhor estava pronto para acolhê-lo. Pedro encheu-se de esperança ao tomar conhecimento que o Senhor estava lhe dando uma nova chance, porque o Deus que se revelava em Jesus era o Deus do recomeço, era o Deus da segunda chance. Em Deus, meus amados, há sempre uma nova chance, pois Ele é o Deus da graça, Ele usa de misericórdia para conosco. Meus amados, é por isso que estas palavras não somente devem falar profundamente a Pedro, mas elas também devem falar a cada um de nós. Quão profundo é o significado dessa palavra para todos nós. Afinal, muitas vezes também nos sentimos arrasados, com sentimentos de culpa, de derrota, de pecado. Quantos se desesperam diante dos problemas da vida e acham que não há mais solução. Às vezes estamos à semelhança daqueles que não creem e achamos que nem mesmo Deus dá jeito. O sentimento de impotência, de fragilidade nos toma de tal modo que não conseguimos mais vislumbrar nenhum horizonte no caminho. Nestas horas nos vem à mente talvez o dito popular que diz: pare o mundo, pois eu quero descer. Desconcertados, incertos, vulneráveis, inseguros, frágeis, fracassados diante do pecado, nos entregamos ao desespero, nos entregamos à derrota, nos entregamos ao desânimo. Daí surge de forma consoladora e abençoada a lembrança bíblica de que o Deus revelado em Jesus é o Deus da segunda chance, é o Deus do recomeço, é o Deus da restauração, é o Deus que aposta em nós, mesmo que venhamos a desistir, mesmo que venhamos a olhar para trás, Deus não desiste de nós. Amém, amados? Aleluia. Tem aquele cântico, que diz: Deus, Ele não desiste de você, né? Há um cântico bonito, antigo, né? Há um cântico também da Ludmila Feber que diz: em Deus sempre haverá um novo começo, né? Há um cântico do Fernandinho que diz assim: uma nova história Deus tem para mim, né? Uma nova história Deus tem para ti. De fato, meus amados irmãos, Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado na pessoa bendita de Jesus, é o Deus do recomeço, é o Deus da segunda chance, é o Deus da restauração. Por isso, meus amados, tenhamos um coração quebrantado e dependente de Deus, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Você pode dizer amém? Há uma ilustração muito bonita que eu vi há um tempo atrás de um fazendeiro, que é muito reveladora da ação de Deus para com o seu povo, para conosco, para com a humanidade. Um fazendeiro era rico e ele só tinha um único filho. A sua esposa falecera, logo depois do parto, e ele então criara aquele rapaz. Mas aquele rapaz fora criado por esse rico fazendeiro, que era um homem de muitos negócios e muitas fazendas, e aquele rapaz, criado pelo seu pai, não queria nada com a vida. Era alguém que gostava da boemia, era alguém que gostava das farras, era alguém que gostava somente de viver dissolutamente, gastando o dinheiro do seu pai. E assim ele viveu toda a vida.
Ele gastou, né, parte do dinheiro que seu pai lhe dava, né, com mulheres, com prostituição, com promiscuidade, com bebedeira, com drogas, com tudo que você possa imaginar. E aí o pai, já estando velho, chamou aquele filho para conversar e disse: meu filho, eu já estou próximo à morte, já estou, né, há alguns anos já nos aproximando da morte, talvez logo logo eu venha morrer, e eu então vou fazer o meu testamento, você é o meu único herdeiro, e eu quero então me dizer algo. Você vai herdar todos os meus bens, todas as fazendas, todos os meus negócios. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade. Você vai estragar tudo. Porque até hoje você viveu uma vida dissoluta, não quis estudar, não quis empreender, não quis administrar os nossos negócios. E você vai estragar. Quando eu morrer, você vai estragar tudo. Você vai vender tudo, se desfazer de tudo. Porque você vai continuar vivendo essa vida dissoluta. E aí então o dinheiro vai ter fim. Os negócios vão ter fim. As fazendas, né, vão ser vendidas. E você vai chegar na miséria. E o filho: não, pai, que é isso? De nada. Não vai acontecer isso não. Vai, filho, vai acontecer isso. Mas eu estou aqui, né, para dizer para você que o meu testamento está feito. Você é o único herdeiro. Há essa minha previsão, mas há uma coisa que eu quero, um compromisso seu. Pois não, pai. É porque nesta fazenda eu mandei construir um galpão, e neste galpão uma forca. Filho, quando eu morrer você vai gastar tudo, vai vender tudo. Mas você vai me prometer que não vai se desfazer desse galpão, onde lá está uma forca que eu mandei construir para você. Quando você perceber que vendeu tudo, que acabou com tudo, que está na miséria, que seus amigos lhe abandonaram, você vai a esse galpão, vai abrir a chave, vai encontrar lá a forca e vai se enforcar. O filho: que é isso, pai? Deu uma risada. De jeito nenhum. Filho, é uma promessa que você tem que se comprometer comigo. Prometa que você vai fazer isso. Ah, pai, isso nunca vai acontecer, eu não vou gastar tudo. Prometa. Tá certo, pai, prometo. Pouco tempo depois o pai morreu. E o filho então continuou vivendo a vida dissoluta, gastou tudo, todos os bens, todas as fazendas foram vendidas, e ele endividado, os amigos se afastaram, ele viveu dissolutamente, vendeu tudo, acabou tudo. E aí então, quando ele estava na bancarrota, quando ele estava então já sem nada, ele lembrou-se do seu pai. Ele lembrou-se que seu pai havia previsto aquela situação, e lembrou-se do galpão com a forca. Ele então pegou a chave e foi lá naquele galpão, que era o único bem que ainda restava. E ele disse: eu vou fazer o que meu pai, o que eu prometer ao meu pai. Eu prometi ao meu pai que ia, né, me enforcar, porque realmente eu não presto, eu não servi para nada, eu vou me enforcar. E ele foi então, abriu o galpão, lá estava a forca. Ele então subiu no cadafalso, né, as escadas, né, viu lá a corda, colocou no pescoço, deu passo no cadafalso para se enforcar, e quando ele então deu passo no cadafalso, no buraco do cadafalso, caiu, né? A corda se rompeu, o cadafalso, a forca era de madeira oca, e a forca se quebrou, e daquela madeira oca começaram a cair milhares e milhares de pedras preciosas, de diamante. De repente aquele rapaz que ia se enforcar se viu com uma montanha de diamantes, de joias, de pedras preciosas. Ao final daquela forca vinha uma folhinha, e ele então pegou aquela folha e dizia, era uma frase do seu pai que dizia: filho, eu te amo, esta é a sua segunda chance. Meus amados, este é o nosso Deus, o Deus do recomeço, o Deus da segunda chance. Não importa o que você esteja passando, não importa se o seu sentimento é de derrota, é de frustração, é de desânimo, Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus de uma nova chance, e Ele está dando uma nova oportunidade para você e para mim. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vamos terminar essa reflexão com a terceira e última questão, que esse versículo 7, e o uso dessa expressão nos ensina, como ensinou a Pedro. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Por último, meus amados, Pedro aprendeu com a declaração do anjo que o Senhor Deus é o Deus do perdão, é o Deus perdoador. Afinal, com a declaração, ele deixava agendado o reencontro com Pedro e, consequentemente, o perdão restaurador. Ao ouvir o recado do anjo, citando nominalmente a ele,
creu que o Senhor o perdoara. Ele apagara de sua memória a negação do seu querido apóstolo. O Jesus ressuscitado, mandara um recado glorioso e abençoador para Pedro, que implicava no perdão dos seus pecados. Pedro agora não podia mais sentir-se indigno, culpado, derrotado, pois o Senhor especificamente lembrara dele e o perdoara. Ide dizer a seus discípulos e principalmente a Pedro que o perdão está agendado, que a glória, a graça, a misericórdia virão sobre ele, porque ele é meu discípulo e eu perdoei. Meus amados, a declaração do anjo, citando nominalmente a Pedro, soou como um martelo de um juiz proferindo a sentença de absolvição: estás perdoado, estás absolvido. Pedro, você me negou, você me traiu, mas o martelo que eu bato não é o martelo da condenação, não é o martelo de jogar na tua face que você me negou, mas o martelo que eu bato é: você está perdoado. Aleluia! Meus amados, quão doce, quão profunda são estas palavras, não somente para Pedro, mas para cada um de nós. Afinal, o Deus revelado nas Escrituras é o Deus do perdão, é o Deus perdoador, é o Deus da misericórdia. Quantos, meus amados, vivem carcomidos por um sentimento de culpa? Quantos muitas vezes se sentem derrotados ao ponto de querer desistir da própria vida? Muitos são os que são tomados pela culpa e pela angústia, que tende a aumentar cada vez mais em nossos dias diante das pessoas que desconhecem o anúncio bíblico. É profundamente consolador e revigorante saber, à luz da palavra, à luz da Bíblia, que o Senhor é o Deus perdoador. O Deus da Bíblia é o Deus da graça. Diante do nosso arrependimento e da conversão, a promessa gloriosa da parte de Deus é Hebreus 8:12: dos seus pecados não mais me lembrarei. Você foi perdoado? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados, a felicidade suprema deve permear a vida daquele que se sabe perdoado por Deus. É por isso que o Salmo 32 diz: feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Não há mais lugar para o desespero, não há mais lugar para a culpa ou mesmo a angústia, pois eu e você fomos perdoados em Jesus. Amém? Coisa maravilhosa. Aqui, quando o anjo disse essa expressão, e essa expressão chegou aos ouvidos de Pedro, ele entendeu gloriosamente que Jesus era o Deus perdoador, que o Deus revelado por Jesus é o Deus da graça, da misericórdia, que deixava agendado para o apóstolo que sim, ele, apesar de ter negado a Cristo, apesar de ter traído a Cristo, Jesus o perdoara. Meus amados, tomemos posse também desta verdade, porque para nós também esta é uma lição preciosa. Nós somos perdoados. Amém, querido? Amém. Talvez já tenha contado aqui uma ilustração que diz que um jovem, também rebelde, igual da outra ilustração, viveu com seus pais e, numa certa idade, assim como o filho pródigo, anunciou que ia viver numa terra distante. Os seus pais moravam numa fazenda, no interior de uma cidade, e aí eles: não, pai e mãe, eu vou agora viver numa terra distante, não quero mais saber de vocês, nem me considere mais como filho, esqueçam de mim, porque eu quero agora viver a minha vida, a liberdade, e eu vou viver longe, gastando todo o dinheiro que eu conquistar, que eu ganhar e tal. E assim fez. Deixou os seus pais, arrumou a sua mala, não quis nem se despedir, disse aos seus pais: esqueçam de mim, não esqueçam que eu sou o filho de vocês, que eu quero viver a liberdade, eu quero viver a vida. E ele foi então para a cidade grande, lá viveu dissolutamente, gastou todos os seus bens, a semelhança do filho pródigo. E aí então, depois de chegar à miséria,
tendo experimentado drogas, álcool, prostituição, todo tipo de coisa, e não tendo mais dinheiro, não tendo mais com que se manter, não tendo mais recurso algum, né, na miséria emocional, física e todos os sentidos, ele então lembrou-se dos seus pais. Ele lembrou-se dos seus pais e ousou escrever uma carta para eles. Eu vou escrever, não custa nada. Ele escreveu: pai, mãe, eu me arrependo, né, do que fiz. Eu estou na cidade grande, mas me arrependo profundamente do que fiz, de como ofendi vocês, e eu quero voltar para casa. Mas eu não tenho coragem de enfrentá-los, né, porque eu ofendi-os grandemente. Eu disse, inclusive, textualmente, que vocês não mais me considerassem como filho. Portanto, eu me envergonho das minhas palavras. Mas eu não sei se vocês me perdoaram. Se me perdoaram. Portanto, eu faço uma proposta. Se eu vou passar no trem, né, que passa em frente à fazenda de vocês, e se vocês me perdoarem, coloquem uma bandeira branca naquela árvore frondosa que fica em frente à fazenda, que ali no trem passa e dá para ver. Se houver aquela bandeira branca, eu então desço na próxima estação e voltarei entendendo que fui perdoado. Mas se não houver nenhuma bandeira branca, uma bandeira branca sequer, eu passarei, né, no trem e não descerei na próxima estação. Portanto, entendi que vocês não me perdoaram. Mandou a carta para os pais. Dias depois ele pegou o trem, né, e foi, né, na linha do trem, passando já em frente à fazenda dos seus pais, e lá ele olhou para a árvore do qual ele havia proposto. Se os pais o perdoassem, colocassem uma bandeira branca, porque ele ia entender que eles haviam perdoado. Qual foi a admiração daquele jovem, que ao contemplar aquela árvore frondosa, ela não estava com uma bandeira branca, ela estava com centenas de bandeiras brancas, dizendo àquele filho: sim, nós te perdoamos, este é o nosso Deus, este é o Senhor, o Deus do perdão. Amém, igreja? Amados, vamos concluir essa nossa reflexão, entendendo que a expressão "e a Pedro", ela é rica de significado, não só para o apóstolo Pedro, mas para cada crente, mas para cada cristão, para cada homem e mulher que conhece ao Senhor Jesus. Isto porque a expressão "e a Pedro", ela significa que Deus nos trata pessoalmente. Ela significa que Deus é o Deus da segunda chance. E ela também implica em que Deus é o Deus do perdão. Vamos orar, que Deus nos abençoe e que cada um de nós aqui presente possamos verdadeiramente viver e adorar esse Deus, o Deus que nos trata nominalmente, que conhece a nossa individualidade, o Deus que é o Deus dos recomeços, de uma nova história, de uma segunda chance, o Deus que é da graça, do perdão e da misericórdia. Vamos orar em nome de Jesus, vamos baixar as nossas cabeças, e eu quero então estar orando neste momento. Vou orar principalmente por você que nessa noite está aqui e deseja confessar o nome de Jesus, que deseja entregar a sua vida ao Senhor, deseja publicamente dizer: eu quero me apropriar desse perdão, eu quero tomar posse, né, da crença nesse Deus da graça, do perdão, da misericórdia, da segunda chance, do recomeço, o Deus que conhece a minha interioridade. É você essa pessoa? Todos estão cabisbaixos? Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Você vai dar um sinal levantando uma de suas mãos e eu vou estar orando pela sua vida. Em nome de Jesus, alguém nessa noite? Todos estão cabisbaixos, todos estão orando, todos estão intercedendo. E se você é essa pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus, que deseja hoje confessar o nome do Senhor, você vai dar um sinal levantando uma de suas mãos e eu vou estar orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, ó Pai, porque essa expressão do anjo para as mulheres, mandando um recado para os discípulos, mas principalmente para Pedro, ela é salutar, ela é abençoadora, ela é restauradora. Ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque podemos aprender que o Deus revelado por Jesus é o Deus que nos trata nominalmente, que conhece a nossa individualidade. Ele sabe o que passa no nosso mais íntimo. Deus, te louvamos,
porque o Deus revelado nas Escrituras é o Deus do recomeço, da segunda chance, de uma nova história, porque o Deus revelado nas Escrituras é o Deus da graça e do perdão. Obrigado por isso, Senhor. Recebe a nossa gratidão em Cristo. Amém. Amém, igreja? Recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, amados, nós vamos agora orar pelo pão e pelo vinho. Logo em seguida, os presbíteros estarão entregando aos irmãos, e a palavra do oficiante, então, é que nós poderemos comer. Demos graças. Pai celeste, Deus poderoso, nós queremos dar graças ao Senhor pelo pão e pelo vinho, símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Ó Pai, neste momento, nós nos alimentamos da presença de Cristo também na ceia. Ó Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor, através do Espírito Santo, está no coração de cada um daqueles que creem. Mas como é maravilhoso também saber que neste momento, quando celebramos a ceia, há uma presença mística de Cristo aqui entre nós. E nós bendizemos ao Senhor, porque podemos nos alimentar do pão e do vinho, lembrando-nos do sacrifício redentor de Cristo. Obrigado, Pai, pelo perdão através de Jesus. Obrigado pelo sacrifício do Calvário através de Jesus. Nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós somos amados pelo Senhor. Obrigado, em nome e por amor de Jesus te damos graças. Amém. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Meus amados, nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Isso resultou na alegria da salvação. Amém? Por isso que você vê aqui um rapaz alegre, né? Um senhor alegre, de 54 anos, cearense, alegre, feliz da vida, né? Não porque todas as coisas estão boas, porque todos nós temos problemas e dificuldades, mas porque Cristo é a alegria da minha salvação. Se é também a sua alegria, podemos comer do pão. Aleluia.
porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas foi mediante o sangue de um cordeiro, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo. A Bíblia também nos diz, amados, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É com essa convicção, meus amados irmãos, que eu convido a todos, bebamos do vinho. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos agradecer pela ceia com o nosso presbítero Yanai. Pai amado, nossa gratidão, Pai amado, por esse momento maravilhoso que Tu nos concede, em comunhão de estar na Tua presença, participando desse momento tão maravilhoso. Que possamos outras oportunidades de ter este privilégio de estar na Tua casa, em comunhão, participando desse pão de vida. A nossa gratidão, recebe nosso louvor e tudo mais que continuaremos fazendo, não só nesta noite, mas ao decorrer, Pai amado, da semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando
te louvamos, ó Deus bendito, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por este culto. Te louvamos, ó Deus, por esta rica oportunidade de louvarmos, bendizermos, glorificarmos o nome do Senhor, nos alegrarmos na tua presença. Deus bendito, ó Pai, nós voltaremos aos nossos lares com a graça do Senhor, alegres, satisfeitos, porque o Senhor é o Deus que nos trata pessoalmente, é o Deus do recomeço, da segunda chance, é o Deus do perdão. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão por tudo. Amém. Levante a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça, agora e sempre.